Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero convidar você que está aqui conosco na igreja local e você que está em casa nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, que abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo a visão de Marcos, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 41 a 44. Evangelho de Jesus, segundo a visão de Marcos, capítulo 12, do verso 41 ao verso de número 44. Você já deve ter visto o título desse texto pequeno que leremos, que vai falar sobre a oferta da viúva pobre. Mas eu não vou falar hoje nada sobre dízimo, oferta, nada relacionado a isso, porque esse texto não fala sobre essa questão. Esse texto faz uma citação de um momento ofertório, mas na realidade ele fala de outra coisa, que é o tema que eu quero usar nessa noite. O tema é gratidão, fidelidade e dependência. Amém? Todos acharam aí? Evangelho de Jesus, segundo a visão de Marcos, capítulo 12, do 41 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrejava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos até agora, e queremos tomar aqui nessa oração as palavras da tua filha Gabi, que acertadamente diz que por nós mesmos não podemos estar aqui de jeito nenhum, mas é pela tua misericórdia, é pelo sangue vertido no Calvário, é pela tua graça que tu nos habilita. Então nos ajuda, Senhor, assim como tu ministraste através da tua filha, naquele momento ímpar, especial na vida da tua igreja, ministra também de forma muito especial através da tua palavra, e que falamos as coisas que diz respeito ao teu reino, ao teu evangelho, em teu favor, que pertencem a ti, nada além disso, nada além disso. Tem misericórdia da nossa vida, cuida da gente, mas usa a tua palavra ainda neste momento. Nós oramos ao Senhor confiados em ti, dependentes de ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Gratidão, fidelidade e dependência. Esse é o tema da mensagem que eu quero estar partilhando com vocês nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, os últimos versículos do capítulo 12, na verdade é o desfecho de algo que começa no capítulo anterior, no capítulo 11. Então, de forma muito calma e tranquila, eu queria que você que está aqui conosco prestasse bastante atenção. Eu vou usar um momento introdutório maior do que o natural, para que você entenda o porquê nós estamos falando desse tema e os princípios que nós podemos observar e absorver aqui, que Jesus deixa para nós, enquanto crentes em Jesus, enquanto filhos de Deus. Então, eu vou estar fazendo aqui um momento introdutório a partir do capítulo anterior, para que você entenda esse pano de retalhos. E no final, nós vamos fazer então as aplicações necessárias.
A partir do capítulo 11, nós vemos que Jesus ele já está no final do seu ministério. Ele sabe disso, ele sabe que está indo para a cruz. E o Espírito Santo brada de forma muito verdadeira no coração dele e o leva e o conduz até Jerusalém. Ele precisa para lá, porque é lá que ele vai padecer. Jesus está indo a Jerusalém, mas antes ele passa por Betfagé e se instaura ali em Betânia. Eram duas cidadezinhas bem pequenas, mas elas ficavam ali às margens, na encosta do Monte das Oliveiras. Em outra mensagem aqui, eu já havia dito para vocês que essa região, Betfagé, Betânia, Monte das Oliveiras, distava de Jerusalém cerca de 3 quilômetros. E aqui, no verso 1, capítulo 11, nós vemos isso. No verso 2, nós vemos que Jesus, instaurado ali em Betânia, ele pede para que alguns discípulos estejam indo até Betfagé, possivelmente, para estar trazendo ali um jumentinho. Nós conhecemos a história. Jesus precisa fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele vai fazer essa entrada nos lombos de um jumento. O rei de Israel, o Messias prometido, aquele que tanto era esperado, é no lombo de um jumento que ele vai entrar e vai ser aclamado. E o texto vai dizer isso a partir do verso de número 2. Interessante que a partir do verso de número 11, do capítulo 11, Jesus ele recebe aquela aclamação toda e vai direto com seu jumento até o templo de Jerusalém. E lá chegando, ele desce desse jumento, olha o templo todo ao redor, e diz o texto que, como já era tarde, ele recolhe os discípulos e diz: olha, vamos voltar amanhã, agora não é a hora. E volta então para Betânia. Interessante aqui, na manhã seguinte, ele volta a esse templo e toma uma atitude drástica diante de todos que ali estavam, e nós vemos isso aqui do verso 15 ao verso 17. O que é que Jesus faz? Ele chega no templo e ele começa então a expulsar aqueles que estavam comprando e vendendo ali. Ele derruba as mesas dos cambistas que estavam ali naquela localidade. Cambista é uma pessoa que compra de forma legal, mas vende de forma ilegal. E Jesus então expulsa esse povo todo. Jesus, nesse momento aí de expulsar e derrubar, ele cita Isaías 56, verso 7. Ele diz: olha, vocês não leram que está escrito que a minha casa teria que ser chamada casa de oração? Em Isaías 56, dentro do seu contexto, está escrito que se o estrangeiro, aquele que não pertencesse a Israel, se convertesse, abandonasse a idolatria e decidisse servir a Deus, decidisse servir o Deus de Israel, ele encontraria no templo um lugar de oração e de refúgio. Era ali que ele se dobraria, se ajoelharia, clamaria a Deus. E Jesus diz assim: vocês esqueceram disso, que a minha casa precisa ser chamada casa de oração? E no final do verso 17, ele ainda cita Jeremias capítulo 7, verso 11, quando ele diz: vocês transformaram a minha casa em um covil de ladrões. O contexto de Jeremias capítulo 7 vai dizer o seguinte: Deus alertando as pessoas, dizendo a seguinte questão: vocês pensam que vocês podem roubar? Vocês pensam que vocês podem ser gananciosos? Vocês pensam que vocês podem viver uma vida de adultério? Vocês pensam que pode dar volta nas pessoas? Vocês pensam que pode fazer as coisas em interesse próprio, manipular, fazer o que quiser e sair ileso? Aí vem para minha casa. Vocês antes queimaram incenso a Baal, a outros deuses, aí vem para minha casa e acha que eu não estou vendo tudo isso. Eu estou vendo tudo isso. Vocês pensam que a minha casa é covil de ladrões, de bandidos? Mas não é. Fiquem atentos, porque eu estou vendo todas essas coisas. No verso 11 de Jeremias 7, ele diz: esse templo que leva o meu nome tornou-se para você um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Depois de fazer esse movimento todo, Jesus volta para Betânia. E aí essas notícias desses fatos chegam a uns grupos
que nós conhecemos muito bem. Esses grupos então se reúnem para atacar Jesus, para matar Jesus, para prender Jesus. A partir do verso 27 até o 40, o nome desses grupos são ditos aí: chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos compostos pelas seitas dos fariseus, saduceus e dos herodianos. Nós finalizamos o capítulo de número 11. O capítulo 12 tem 4 informações importantíssimas para nós, eu quero citá-las. Jesus volta de Betânia, e ele, ao encontrar esse grupo aqui, reunido, no templo, ele conta uma parábola, a parábola dos lavradores. E depois que Jesus conta aquela história, esse grupo percebe que Jesus estava falando deles. E aqui a raiva, o ódio aumenta. Eles falam: nós precisamos matar, nós precisamos prender, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas eles tinham medo porque o povo estava ao redor. A segunda coisa importante no capítulo de número 12 é que esse grupo se divide e começa a fazer perguntas para Jesus em momentos diferentes no templo. Eles perguntam a Jesus sobre finanças, eles perguntam a Jesus sobre ressurreição, sobre mandamentos. Do verso 13 a 37 do capítulo 12, vocês vão ver isso. Jesus responde tudo com excelência e eles ficam calados. A terceira coisa que Jesus fala no capítulo 12, que é importante, a partir do versículo 38 a 40, em um ensinamento ele diz assim: cuidado com os mestres da lei. Fiquem atentos com esses homens. No verso 38, 39 e 40, ele fala a característica deles. Ele diz o seguinte: esses homens amam títulos. Eles amam títulos. Eles lutam por títulos. Eles se vestem de forma diferente e desfilam pelas ruas, para que as pessoas digam: lá vão os doutores da lei. Eles amam títulos. Esses homens aqui, nas suas características, Jesus vai dizer que eles amavam o dinheiro. O dinheiro era o Deus deles. Eles faziam tudo por dinheiro. Manipulavam, mexia, movia. Inclusive aqui tem o fato de que esses homens destruíam os lares das viúvas. Vocês sabem que as viúvas naquele tempo ficavam desguarnecidas e precisava de um tutor legal para as ajudar no inventário e tudo, porque o marido falecido. Então a lei garantia que esses homens, os sacerdotes, dessem o direito dessas viúvas, lutassem por elas, as ajudassem. E Jesus está fazendo menção aqui que eles destroem as casas das viúvas. Eles se faziam de tutores e consumiam tudo que as viúvas tinham, toda a sua herança. E era muito comum em Jerusalém vê-las mendigando, tanto viúvas como órfãos. Jesus vai falar aqui dos versos 38 a 40 o seguinte: amam títulos, amam dinheiro, amam os lugares de honra nas festas e dentro do templo. Onde tem lugar de honra, eles entram, eles ficam lá, eles gostam de sentar nesses lugares. Por isso, cuidado com esses homens, cuidado com os doutores da lei. Só que, diante disso tudo, 2 dias, Jesus com tudo isso na cabeça, vivendo tudo isso, entra então aqui o texto que nós lemos. E é a quarta coisa que eu quero lhe chamar a atenção, e é ela que nós vamos debruçar aqui a exposição do texto. Que é quando Jesus olha a vida de uma viúva, em uma cena ímpar e única, e a partir dali ele tira lições valiosas e importantíssimas para os seus discípulos, que chegam até nós hoje com o mesmo teor, com o mesmo valor. Vamos à exposição do texto então? Espero que você tenha deixado a sua Bíblia aberta. Abra aí, veja aí o verso 41. Diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. O templo, na época de Jesus, ele havia sido reconstruído por Herodes o Grande, nós sabemos disso. O templo de Salomão, quando Israel foi invadido
pelo rei Nabucodonosor, foi deteriorado, e aí depois Zorobabel volta ali com Neemias, aquele grupo todo, e reconstrói o templo, mas não fica muito bem. E depois então Herodes o Grande, ele toma isso como projeto e faz um templo magnífico, maravilhoso. Quando Herodes faz isso, é como se fosse assim: o templo de Israel é isso aqui, esse aqui é o templo, virado para o Monte das Oliveiras. Ele faz ali 4 pátios distintos, nas laterais, como se fosse o terreno ali ao lado que nós temos, e o outro terreno aqui, era o pátio chamado dos gentios. Nesse pátio, todo judeu e todo aquele que não era judeu, mas era temente a Deus, poderia andar. Nesse pátio, era onde as crianças podiam circular. Nesse pátio, chamado Pátio dos Gentios, era onde ficavam os cegos, aleijados. Foi onde Jesus entrou e arrebentou tudo, com os cambistas, com os que estavam vendendo e comprando. É nesse pátio chamado dos Gentios que nós vemos aqui nas laterais do templo. Agora, de frente para o templo, não mais nas laterais, existiam 3 pátios. O pátio das mulheres, que é onde vocês estão, o pátio dos homens, que somente homens devidamente limpos, consagrados cerimonialmente poderiam estar, e aqui o altar, o templo em si, onde somente os sacerdotes poderiam entrar, poderiam caminhar. E é justamente aqui, nesse pátio das mulheres, aonde somente judeus, homens e mulheres poderiam circular. É justamente aqui, nesse lugar, nesse pátio chamado das mulheres, que existiam 13 urnas de depósito de dízimo e oferta. E essas urnas, elas tinham a boca de trombeta. E diante de cada uma dessas urnas, ficava ali um sacerdote. E o que ele fazia? Quando você chegava com a sua oferta, ele perguntava o valor e anotava, conferia o valor da oferta, pedia para que você colocasse ali no ofertório e perguntava para você: qual é o objetivo dessa oferta? E aí você declarava e ele anotava. O verso 41 que lemos, nos mostra aqui 3 coisas. Primeiro, Jesus está sentado próximo a uma dessas caixas de ofertório, quietinho ali, só observando. Segunda coisa que nós podemos perceber, Jesus estava, além de sentado próximo, ele podia observar um a um e ouvir a quantia e o propósito que estava sendo depositado. A terceira coisa que o verso 41 nos revela de forma muito clara é que, além disso tudo, Jesus também observa que muitas pessoas ricas estavam contribuindo grandes quantias. E aqui nós fechamos o verso 41. Amém? Vamos ao verso 42 aí, da sua Bíblia. Diz assim: então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. O verso 42 vai nos dizer que no meio daquelas pessoas que estavam ofertando aos montes, uma mulher chama a atenção de Jesus. Uma mulher capta a sua atenção. Uma mulher entra de forma diferente, ele já começa a observar. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Marcos define essa mulher com 2 características ímpar. Primeiro, ele vai dizer, olha, é uma viúva. Por quê? Possivelmente pelo tipo de roupa que ela estava vestindo. Vocês sabem que o povo de Israel, o povo judeu, eles são muito aculturais. Então a cultura denuncia quem você é. Nós falamos várias vezes sobre isso. E era a cultura daquele povo, principalmente naquele tempo, que as viúvas se vestissem de forma diferente. Elas usavam preto. E era muito simples e comum você identificar uma viúva na rua, na igreja, no comércio, onde quer que fosse, porque elas sempre se vestiam com o mesmo tipo de roupa. Então Marcos vai dizer o seguinte, olha, era uma viúva. A segunda característica que vemos aqui, no verso de número 42, é que além de viúva, sem marido, essa viúva, essa mulher era pobre. Possivelmente, Marcos diz isso pelo tipo de oferta que ela faz. Essa mulher, ela deposita 2 moedinhas de cobre, que era chamada de lepta. A lepta era a menor contribuição que uma pessoa poderia fazer no templo.
Para vocês terem uma ideia, um lepta significava 6 minutos de trabalho de uma pessoa. Se um comerciante pegasse alguém e falasse assim, leve esse saco aqui de mantimento até aquele lá que me comprou, até a carroça daquele homem lá, e fosse durar 6 minutos, esse menino que foi contratado por 6 minutos ganhava um lepta. E essa viúva aqui deposita 2, que hoje, para nós, em nosso dinheiro, nosso real significa 5 centavos. 5 centavos. A menor contribuição que uma pessoa poderia fazer naquele tempo. O verso 42 se finda. E aí nós vamos para o verso 43. Você está comigo, amém? 43 diz assim: chamando a si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Após essa observação, e após observar a viúva, Jesus faz 3 coisas aqui tremenda. Primeira, ele aproveita a cena para ensinar os discípulos. Ele observou a viúva chegando, entrando na fila, falando com o sacerdote anotou, ela depositou o seu valorzinho ali. Ele usa toda essa situação para ensinar os discípulos. Jesus era tremendo, ele usava as situações para ensinar lições valiosas, e nós vamos ver isso aqui. Ele já havia feito isso lá no capítulo 11, em uma das idas dele para Jerusalém. Ele está com fome, diz o texto, para que você depois acompanhe, Marcos 11, verso 12 a 14, depois de 20 a 26, ele está com fome, está indo para Jerusalém, e aí ele encontra uma figueira, e quando ele se aproxima dessa figueira, não tem fruto nela, e já era a época de dar frutos, e Jesus diz assim: nunca mais nasça fruto de você. Jesus vai então, faz aquilo tudo, volta, e no dia seguinte, os discípulos observam que a figueira que Jesus havia amaldiçoado, havia secado. E eles falam assim: mestre, olha só, que coisa impressionante. O Senhor ontem, nós passando por aqui, não achou figueira nela, e a amaldiçoou, e ela está toda sequinha. E se você observar lá no capítulo 11, do verso 20 a 26, Jesus fala com eles sobre fé. Jesus, ele usa as situações, ele usa aquilo que vê, ele usa tudo aquilo a seu favor para ensinar aos discípulos, e aqui não é diferente. Então a primeira coisa que nós observamos no verso 43 é que ele aproveita a cena da viúva para ensinar lições aos discípulos. Segunda coisa, que nós vemos aqui de forma muito clara, ele choca os discípulos com uma afirmação aparentemente controversa. Jesus diz: olha, chega para cá, deixa eu ensinar um negócio a vocês. Vocês estão vendo aquela viúva ali, que colocou 2 leptas, ela colocou muito mais do que o Samuel, que vocês conhecem. Você viu que Samuel despejou ali centenas de moedas de ouro. Samuel, aquele que tem comércios aqui espalhados por Jerusalém todos. Ah, sim, seu Samuel. Pois é, seu Samuel botou bem menos do que aquela viúva. E eles pensam: mas como? Não pode. É impossível. Nós vimos isso. Jesus não estava falando de coisas naturais. Jesus estava falando de vida. Jesus estava falando de caráter. Jesus estava falando de vida com Deus. Jesus estava falando de responsabilidade. Jesus estava falando de ser crente, de ser discípulo. Jesus estava falando de ser servo. Terceira coisa que nós vemos no verso 43. Ao chocar os discípulos, logo em seguida, ele já abre a boca para descrever as lições. Ele não permite que eles perguntem, façam perguntas. Ele, no momento que fala, na fala seguinte ele já explica. Nós vemos Jesus em alguns momentos, falando, contando parábolas e saindo. E depois os discípulos vão atrás e falam: mestre,
aquela história que o Senhor contou, aquela a parábola, o Senhor pode nos explicar? O Senhor pode nos falar? E Jesus explica com todo amor e carinho. Nesse caso aqui não, ele faz a afirmação, aparentemente controversa, mas já na fala seguinte ele já ali explica, e o verso 44 é o verso que nos importa também, e é o último que nós lemos. Diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia: todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Jesus fala então aqui das lições implícitas nessa história, nessa cena e nessa sua afirmação, que essa viúva havia dado muito mais do que todos aqueles homens. Eu queria que você atentasse para as 3 lições desse texto. Primeiro, o que você tem em recursos não define quem você é enquanto pessoa. Isso aqui fica muito claro. Aquilo que você tem em recursos jamais, nunca vai definir quem é você enquanto pessoa. Para a humanidade, para as pessoas que estavam ali naquele momento ofertório, no pátio chamado das mulheres, vendo tudo aquilo ali, para aquelas pessoas, os mais importantes eram os que estavam dando muito mais. Mas para Jesus, que conhecia a vida, a alma, o coração, o caráter, tudo que nós já falamos aqui, Jesus diz: olha, aquilo que você deposita, os teus recursos, não define quem você é enquanto pessoa. O mais importante para Deus é o que você é aqui dentro. É aquilo que ninguém pode ver. É aquilo que você não bota na trombeta. É aquilo que você não faz questão que apareça. Como aquele grupo, os doutores da lei, faziam a todo momento, legislando em benefício próprio. O que você tem em recursos não define quem você é enquanto pessoa. A nossa igreja Batista Betel, e o nosso pastor cansa de dizer isso aqui, é uma igreja extremamente abençoada, porque você está aqui conosco, e porque as coisas que nós galgamos a fazer, Deus tem nos dado a misericórdia de ter e de viver, porque não nos tem faltado nada, absolutamente nada, enquanto neste mesmo período muitas igrejas afundaram, fecharam. Mas a igreja Betel tem sido agraciada demais, porque os nossos recursos não nos definem enquanto igreja, mas Deus tem nos abençoado nos dois. Amém? Isso é muito bom. Eu e você, nós somos assalariados. Temos faixas etárias de ganho talvez diferentes, e as temos. Mas o nosso dinheiro é honesto, é com suor. E mesmo assim, os nossos recursos não nos definem enquanto pessoa. O que nos define enquanto pessoas é justamente aquilo que nós somos na essência, no nosso caráter. Amém? Essa é a primeira lição que Jesus ensina aos seus discípulos. A segunda lição, que está aqui, de forma implícita, nessa história, nessa cena da viúva, é a seguinte: quem é fiel na essência, aplica a fidelidade em todas as áreas da vida, independente da situação. Vocês acham mesmo que essa viúva pobre, ao depositar ali 2 leptas, 5 centavos, vocês acham que essa fidelidade no dízimo e na oferta era só aqui no dízimo e na oferta? Aquela viúva levava sobre si uma fidelidade de vida na essência. E quando se é fiel na essência, você é fiel em tudo. Tudo. Todas as coisas. Todas as coisas. É fiel quando todo mundo está ao seu redor. É fiel quando não tem ninguém ao seu redor. É fiel em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias da sua vida, sejam elas boas ou não, sejam elas difíceis ou não,
quando se tem essência na fidelidade, quando se vive isso atinge todas as áreas da vida. E para Jesus falar dela nesse sentido, é porque Ele a conhecia e nós sabemos que Ele tinha esse poder. Segunda coisa, quem é fiel na essência, aplica a fidelidade em todas as áreas da vida, independente da situação. Não muda nunca, é fiel sempre. Amém? Terceira e última lição, implícita aqui nessa história, nessa cena, contada a nós por essa viúva, pela vida dela. Terceira lição, só depende exclusivamente de Deus quem conhece Deus. Vou repetir, só depende exclusivamente de Deus quem conhece Deus. Quem não conhece, se lamenta. Quem não conhece, entra em desespero. Quem não conhece, dá o seu jeitinho. Quem não conhece, manipula. Quem não conhece, vai fazer alguma coisa em seu favor. Só depende exclusivamente de Deus quem conhece a Deus. Essa mulher deposita, segundo Marcos, tudo que possuía. Ela não tinha mais dinheiro para nada. Ela deposita ali a sua fé, ela deposita ali exclusivamente a sua dependência em Deus e sai do templo, porque sabia que o Senhor, o Santo de Israel, iria supri-la em todas as coisas. Gente, o que é isso? O que é isso que nós estamos vendo? Uma cena nos falando com tanta grandiosidade. Só depende exclusivamente de Deus quem conhece a Deus. Eu acredito que eu e você precisamos orar. Amém? Precisamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça.